Olá pessoal, bem-vindos à primeira videoaula do canal e nessa aula nós vamos aprender um pouco de fonética, ok? Bom, antes de se aprender um idioma, é bom a gente saber quais são os sons que existem naquele idioma, porque quando a gente começar a aprender as letras e tudo mais, fica bem mais fácil de você associar os sons às letras, as representações, certo? Então é isso que essa primeira videoaula vai tratar. Mas a gente não vai começar com o alfabeto ou com os saludos e despedidas, não. Nós vamos primeiro aprender quais são os sons existentes no espanhol, ok? Bom, vamos começar. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e continue conosco para aprender um pouco mais desse idioma que é tão lindo e tão apaixonante, ok? Vamos lá. O primeiro som que a gente vai ver é o som P, sonido P. Então, é um som também presente no português, então não vamos ter dificuldade nenhuma de pronunciá-lo, ok? E tem algumas imagens aí que contém esse som na palavra. A primeira imagem que a gente vê é pescado. Pescado. É bom que vocês repitam também para se adaptar à pronúncia, ok? Pescado. Logo abaixo tem uma outra imagem. O nome é pera. Pera, ok? Logo ao lado, mais em cima, né? Tem pato. Pato. Abaixo de pato tem pelota. Pelota. E logo ao lado, puerta. Puerta. Então, essas imagens contêm esse som, certo? Vou repetir. Pescado, pelota, pera, pato, puerta. O próximo som que a gente vê é o som B. Sonido B. Ok? E as palavras que, ou melhor, as imagens que tem aí são vino, vino, vaca, vaca, banana, banana e Brasil, Brasil, certo? Então, lembrando que isso são sons e não as letras. E mais lá na frente, quando a gente for aprender, vocês vão perceber que o mesmo som pode representar duas letras ou o contrário. Há vários sons para uma letra só, certo? Vamos seguindo. O próximo som que temos é T. Sonido T. E as imagens que temos são tomato, tomato, tacones, tacones e tiempo, tiempo, certo? Então, vou repetir novamente. Vamos repetir comigo? Tomato, tacones, tiempo. Também não se tem nenhum problema para pronunciar esse som, porque temos no português. Tanto o P, B e T é igual, ok? O seguinte som que temos é D. Sonido D. E as imagens que vemos são dulces, dulces, diente, diente e despeinado, despeinado. Ok? Vou repetir. Dulces, diente, despeinado. O próximo som que temos aqui é K. Sonido K. E as imagens são caça, caça, queso, queso, caliente, caliente, 15, 15. Vou repetir novamente. Caça, queso, caliente e 15. Seguimos. Agora vamos para o som G. Sonido G.
E as imagens que a gente tem são gato, gato, galletas, galletas e Guatemala, Guatemala. Vou repetir novamente. Gato, galletas, Guatemala. Mas vamos lá. O próximo som que temos é f, f. Sonido f. E as imagens que temos são frente, frente, fiesta, fiesta, fresa, fresa e frutas, frutas. O próximo som é um pouco mais delicado. Por quê? Não existe no português. É um som interdental. É muito parecido com o nosso S, né? Não tem palavras com S. Só que é entre os dentes. A língua vai entre os dentes. Então, as imagens que a gente tem são cerveza, zanahoria e sapato. Pode parecer um pouco estranho, né? Que tem que colocar a língua, mas o som é assim mesmo. Tem que colocar a língua entre os dentes. Sai assim mesmo. Cerveza, zanahoria, sapato. E o próximo sonido é S. S. É como o nosso S, como pronunciamos nossas palavras com S, normalmente. E as imagens que temos são sandia, semana e suerte. Sandia, semana, suerte. Mas outra coisa, o interdental, ele é mais usado na Espanha. Então, quando você vai para algum país da América Latina, você pode ouvir o mesmo som. Assim, não é interdental, na maioria das vezes, ok? Então, é como se ele estivesse pronunciando o nosso F. Então, não teremos dificuldade nenhuma também. O próximo som também é um dos que a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Ele vai mudar de acordo com a região ou com o país, ok? Então, essa primeira variação que a gente vê é IE, sonido IE. Eu vou ler as palavras pronunciando com essa variação. Hierba, hierba, yogur, yo. Isso é mais pronunciado na Espanha, em algumas regiões assim. Só que existem outras variações na América Latina. Essa que tem um Dzinho aí, e como se fosse um Z, é a pronúncia J. J. Então, como você pronunciaria essas palavras com esse som? Yerba, yogur, yo. E vocês vão perceber que é o que eu uso, é a variação que eu uso, porque eu tive muito contato e é uma das que eu gosto e me adaptei a ela, ok? A próxima você vai encontrar muito nas regiões da Argentina, Uruguai, Paraguai, ok? Por quê? Esse som é como se fosse um che. Então, os argentinos pronunciariam essas palavras assim: yerba, yogur, yo. Como se fosse um X, certo? E a última variação é um G. Yerba, yogur, yo. Então, temos que prestar bastante atenção, porque vai mudar de acordo com a região, com o lugar. O próximo som que a gente temos é Re. Sonido Re. E as imagens que temos são jamón, gente e jabón. Jamón, gente, jabón. É um R aspirado, ok? É como se fosse um R aspirado. Re, re, como a gente fala. Então, também não temos problema nenhum em pronunciar esse som. O próximo som é che. Sonido che. E as palavras, ou melhor, as imagens que temos são chavo,
Quem não conhece? El Chavo del Ocho. Chacal é esse animalzinho aí. Leche e chévere. Chavo, chacal, leche, chévere. Chévere é uma expressão venezuelana que é como um legal, ou o nosso massa, como dizemos aqui em Pernambuco. Ok? O próximo som que temos é M. Sonido M. E as imagens são mono, mono, mariposa, mariposa, maíz, maíz e melão, melão. Então, não temos também dificuldade de pronunciar, como as nossas palavras que têm M, então é fácil. Mono, mariposa, maíz, melão, é igual. O seguinte som é N, sonido N. E as imagens que temos são naranja, naranja, nieve, nieve, noche, noche e nube, nube. Então, assim como o M, não temos dificuldade. O próximo som é Nhe, sonido Nhe. É como o nosso NH. Então, as palavras que temos, ou seja, as palavras não, as imagens são nhoque, nhoque, pinha, pinha e ninha, ninha. Nhoque, pinha, ninha, certo? Já estamos quase no final dos sons consonantais. E esse próximo que a gente vai ver é o som L. Sonido L. E as imagens que temos são libro, libro, luna, luna, limão, limão. Esse próximo som é muito parecido com o nosso LH. Só que também tem variações, assim como o IE que a gente viu anteriormente. Então eu vou ler, vou pronunciar cada imagem dessa de acordo com cada variação, ok? Essa primeira imagem pode ser paella, paella, paella ou paella, certo? A de baixo, lluvia, 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 lluvia. A outra, aí em cima, llave, chave, llave, llave. E a última, mantequilla, mantequilla, mantequilla ou mantequilla, certo? Encerrando os sons consonantais, temos os sons vibrantes. O re. E as imagens que temos é carinho, coração e harina. Carinho, coração e harina. É como pronunciamos o nosso R entre vogais, entre as palavras. Só que ele é vibrante, mas não muito forte. A gente vai ver mais lá na frente, ou melhor, no próximo slide, o re mais vibrante, certo? Esse é um som vibrante, mas não tanto. Carinho, coração e harina. É como se a língua tocasse no céu da boca uma vez só. Carinho, coração e harina. Certinho? E por fim temos o re. O sonido re, né? É um vibrante múltiplo. E quando a gente for perceber mais lá na frente, quando começar a estudar as palavras, vai ver que esse som é pronunciado assim, um R mais vibrante, quando está no começo de palavras ou quando tem dois R's. E as imagens que temos são Roberto, Roberto,
ratón, ratón e arroz, arroz. Vocês podem perceber, a língua também vai tocar no céu da boca, né? Vai vibrar, só que mais vezes. Roberto, ratón, arroz, certo? Bom, pessoal, encerramos assim essa primeira parte. Só coloquei os sons das consoantes, os sons consonantais, porque ia ficar um vídeo também muito grande e eu vou dividir. O próximo vídeo vai ser sobre os sons vocálicos, como é que se pronunciam os sons vocálicos no espanhol, certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com os amigos e continue conosco. Hablemos espanhol.